Ver Mais de volta, me diz aí, qual criança não gosta de ouvir historinha, né? Agora, e quando chega naquela parte misteriosa da história, cheia de suspense e mistério? Sentir medo na infância, gente, será que faz bem? Se for uma história muito bem contada, é possível que sim, né? O Ver Mais recebe essa turma que trabalha muito bem esses conceitos no teatro. Sejam muito bem-vindos, gente! Aqui é o Ver Mais. Vamos apresentar todo mundo? Esse é o Alexandre Emerim, que é produtor cultural. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Marta. Aqui Tudo desse bem. meu lado direito são os atores, o Johnny Fabrício e o Luciano Estevam, protagonista e antagonista da história, é isso mesmo? Exatamente. E ainda a Noeli Freiberg, que é pedagoga e está aqui com a gente e inclusive ajudou a trabalhar esse conceito na peça que vai ser apresentada nesse domingo em Florianópolis. Conta um pouco mais pra gente, é um espetáculo para todas as idades ou não? Como é que é? O espetáculo é para todas as idades. Primeiro eu vou colocar como é que surgiu tudo isso, né? Dentro de uma escola pública de ensino médio inovador, que é uma modalidade diferente de ensino, onde os alunos passaram a ter aula de teatro, dança. E o teatro, a princípio, era para trabalhar questões, a expressão corporal, a convivência, o medo da timidez. E acabou que esses personagens jovens ficaram muito bons no que faziam e montaram uma companhia teatral. Então, muitos já se formaram, já saíram do Vanderlei Júnior e continuam hoje trabalhando e produzindo essas peças. Então, no né? caso, é essa turma que vai apresentar Exatamente. a peça. Vamos falar pro pessoal o que eles vão encontrar nessa peça. Tem muita aventura, tem humor, tem belas canções. É uma produção de encher os olhos, até onde eu sei, né? Exatamente. Verdade, ela ficou muito elaborada, ela teve algumas mudanças no decorrer, né, para que ela ficasse o mais educativa possível, para que ela atingisse os jovens, os adolescentes, principalmente a criança, Eu né? sei que vocês trabalham o conceito dos 7 pecados capitais, é isso mesmo? Sim, Como é na que verdade, a gente trabalha com cada cabritinho, ele tem a característica dos 7 pecados capitais. Ira, gula, né, a vaidade. E os cabritinhos, eles têm umas características muito particular com relação aos medos que as crianças enfrentam nos dias de hoje e que depois traumatiza o adulto caso não for trabalhado na infância. Ah, entendi. Então, Aí que entra no Eli. Isso. Exatamente. Por falar em medo, o medo acompanha a gente desde que a gente nasce. À medida que a gente vai crescendo, esses medos, a gente vai vencendo uns, mas vai sempre tendo outros. Hoje, na idade adulta, a gente pode pensar, eu tenho medo da plateia, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo da violência, tem pessoas que acabam não saindo com alguns medos que não deram conta durante a sua vida, né? Na idade, nos primeiros momentos, a criança tem o medo do abandono, ele tem o medo do que é estranho, de um volume muito alto, de uma voz diferente. Ele já começa a ter essa estremeza, né? Estranhar essa diferença, né? E o que acontece? Ela vai vencendo isso e vai aparecendo outros. Daqui a pouco ela tem medo de personagens, ela tem medo do lobo mau. E essa peça promove justamente isso, que você pode brincar com esses medos, pode brincar com esse lobo mau que tanto te assusta, né? E aí que entra a participação da família, de estar não desconsiderando o medo que a criança tem, e agora a gente falando no geral. A situação em casa, a medo do escuro. É preciso que o pai e o professor da educação infantil trate com muita atenção esse medo, que mostrar para ele que o claro e o escuro, a diferença é muito pouca, que o que tem quando a luz está acesa é o mesmo quando a luz está apagada. Ah, porque às vezes é tão complicado, né? Isso. O imaginário infantil, ele vai muito longe, né? E o do adulto também, acho por isso que a peça é tão interessante, né? Trabalha a questão dos 7 pecados capitais, muita gente deve se identificar. Uma né? coisa muito interessante na peça que a gente percebeu depois que a gente entregou o roteiro para o magistério do colégio, para eles fazerem um projeto, é que eles perceberam que os adultos, eles levavam as crianças para uma peça infantil e ficava lá no Facebook, no WhatsApp. E aí a gente percebeu, não, peraí, esse espetáculo precisa agradar gregos e troianos. E aí foi onde a gente uniu a aventura e o clássico para as crianças e a parte pedagógica, e na verdade quase que um tapa, né, para os adultos pensarem assim, pô, tô educando meu filho de uma maneira que eu podia educar melhor. Olha, e para atrair os pais justamente essa Isso, atenção, né? Porque para eles não mesmo. ficarem mais no celular, realmente prestarem atenção, se identificarem, Falou né? em pais, muito importante isso. Às vezes os pais usam os personagens para intimidar, ameaçar a criança. É verdade. E aí isso é muito sério. O velho do saco. O velho do saco, aqui da nossa cultura, né? Vou chamar o lobo mau, vou chamar a bruxa. Quando eles não dizem, vou te dar uma injeção, daí quando precisar realmente estar num posto de saúde, vai chorar muito. E depois não sabe por quê. Vai no teatro e Por que a chora criança tem muito, tanto medo? porque não conviveu com esses personagens, não brincou com eles, né?
Claro, tornou aquela situação mais difícil às vezes do que realmente era, Exatamente. né? A gente tá vendo aqui algumas cenas desse espetáculo. Ele já foi apresentado algumas vezes, meninos, ou vocês estão estreando? Como é que é? Já tá há 5 anos em cartaz esse espetáculo, é o 5º ano. Uma galera já assistiu. Uma galera já assistiu. A gente já tá há 3 anos, né? Nós somos 3. É como a Noeli falou, o espetáculo começou numa escola, né? E hoje em dia é um espetáculo totalmente profissional. Os atores são contratados, os alunos que se formaram hoje em dia são atores profissionais também, assim como nós. Nós somos contratados depois, entramos no meio do processo. E o espetáculo, ele agrada todo mundo, tanto os pais quanto as crianças, porque tem músicas, tem dança e é um universo lúdico que encanta muito as crianças, né? Então o espetáculo vai ser apresentado nesse domingo, é isso mesmo, gente? Esse domingo, no Teatro do SIC, às 15h30, a gente quer convidar todo mundo para ir lá assistir a gente e vai ser um prazer enorme aí, o 5º ano da companhia e o 5º ano do espetáculo para vocês aí de casa. Bom, lembrando que quem assina o Jornal Notícias do Dia tem o cartão Clube ND, garante 50% de desconto nos ingressos. Os ingressos onde, Alexandre? Os ingressos vocês podem comprar nos teatros SIC, TAC, Pedro Ivo e também pelo site da Blue Ticket e na nossa fanpage, CIA Teatral Pantomima. E eu acho que o Luciano, que é o nosso protagonista e sapeca, ele também tem umas dicas pra dar ali pra gente. Ah, é? Que dica, Luciano? Bom, assim, a peça, né? Eu vou falar um pouco do meu personagem também, né? Que o personagem, assim, ele é o que leva os cabritinhos, os irmãozinhos, pra dentro da floresta, né? Ele que é o sapeca que... Ele fala pra todo mundo, assim, ele provoca todo mundo também, ele ativa ali, né? É o cabritinho protagonista. Ele incentiva isso, ele incentiva também em cada um dos 7 pecados capitais ali também, que é bem interessante. E ele é o que vai falar o que tem de errado. E daí depois quando o lobo vem, eles veem que isso não é tão importante. Aí depois ele pede desculpas e tal, é bem interessante também. Gente, os 7 Cabritinhos e o Lobo Mal que vai ser apresentado nesse domingo em Florianópolis, no Teatro do SIC, a partir das 13h30 da tarde. A gente agradece a presença de vocês e parabéns por esse trabalho que é feito com tanto cuidado, né? Tanto carinho para agradar todo mundo. Marta, só lembrando que amanhã a gente vai estar na Hora do Conto, em frente à Livraria Catarinense. Opa. No calçadão de Floripa, a gente vai agitar o calçadão da Felipe Schmidt na Floripa a partir das 10h30 da manhã. O pessoal já vai ter uma prévia do que vai encontrar, Isso. então. Nós vamos estar também documentando o momento para registrar os 5 anos da companhia. Parabéns, tá? gente. Então quem estiver lá vai estar também concorrendo a ingressos que a gente vai dar na hora para essas crianças. Amanhã, então, a partir das 10h30 compromisso, crianças vão ter que enfrentar seus medos e abraçar o lobo. Joia! Que legal, adorei. Gente, obrigada, viu? Uma boa peça pra vocês, uma boa apresentação nesse domingo.